próprio Jesus, ele sempre se baseia e ele sempre ensina a partir de uma base. Ele nunca chega e fala, olha, eu estou aqui começando do zero, eu estou aqui trazendo uma coisa que vocês nunca ouviram. Não, ele tem uma base. A base dele é o texto hebraico. Sobretudo o Pentateuco, sobretudo a chamada Torá, que são os primeiros 5 livros escritos por Moisés e que trazem, né, os mandamentos de Deus. Então nós precisamos entender isso aí. O que é o Novo Testamento? Aí é o Evangelho, aí é Jesus vindo, porque, na verdade, ele é o grande intérprete, ele é o grande, ele que dá o grande sentido e explica corretamente os mandamentos e a sua aplicação na prática. E também ele é o centro da salvação. Porque, afinal de contas, seja no tempo da escritura hebraica, seja no tempo da escritura grega, a verdade é que a salvação sempre foi pela fé no Messias, pela fé no seu sacrifício, né? A justificação nunca se dava porque a pessoa obedecia, ela se dava por crer no Senhor Jesus. Então é assim que se dá, né, a justificação. Mas a justificação para quê? Para levar uma vida como se tinha antes? Não, para que a sua vida fosse transformada. Aí entra em cena o quê? O processo de santificação que Deus realiza nas nossas vidas. Ou seja, de transformação, nós somos transformados. Quer dizer, primeiramente somos justificados e em seguida nós somos transformados. Deus, ele nos transforma. Então nós não somos chamados para receber essa bênção e para continuar da mesma forma como estávamos, e sim para viver em novidade de vida. E aí, qual novidade de vida em quê? Obedecendo os mandamentos de Deus, que estão onde? Na escritura hebraica. Aí as cartas, o que os apóstolos escreveram, ensinaram, veja bem, já falamos, tudo o que eles fizeram era baseado na autoridade das escrituras hebraicas. O próprio apóstolo Paulo, que é tanto citado como aquele que falou sobre o tal Antigo Testamento, né, quando você pensa no Antigo Testamento como a escritura hebraica ter sido abolido, ele utiliza mais de uma centena de passagens das escrituras hebraicas em seus escritos. Ele cita ou parafraseia nas suas cartas mais de uma centena de passagens. E olha, esse número que eu estou citando para vocês não inclui dezenas de referências adicionais a pessoas, a lugares e a eventos que aconteceram nas escrituras hebraicas. Curiosamente, queridos, 2 dos livros que os teólogos de hoje utilizam para dizer o Antigo Testamento foi abolido são os que mais se baseiam nas escrituras hebraicas. Um do próprio apóstolo Paulo, Romanos. A carta aos Romanos tem 84 citações ou paráfrases do chamado Antigo Testamento. E Hebreus, ele é outro que muitas pessoas utilizam, como já mencionou aqui o pastor Misael, para defender que as escrituras hebraicas foram abolidas. Ele contém 83 citações. Então a base deles é a escritura hebraica. Por quê, irmãos? Porque essas cartas, essas epístolas, elas foram escritas com o propósito de corrigir falhas, corrigir erros, de aperfeiçoar questões vividas pelas igrejas do tempo dos apóstolos. Essas cartas todas foram escritas com este propósito. Então elas não foram escritas com o propósito de trazer regras novas às igrejas. As regras foram ensinadas pelos apóstolos com base na escritura hebraica. E elas então foram escritas, essas cartas, as escrituras gregas, para corrigir os erros, para direcionar as igrejas, para exortar as igrejas as igrejas que agora passavam a ser igrejas
sobretudo gentias. Então você veja bem como o nosso entendimento das Escrituras influencia demais a forma como nós entendemos essa questão. E você falou aí, presbítero Maciel, sobre a abolição do concerto. Como já iniciou falando o pastor Misael, eu acho que essa é a forma correta de entender essa questão. O que foi abolido, queridos, não é as escrituras hebraicas. O que foi abolido ali é uma aliança realizada lá no Monte Sinai. Isto é o que uma parte do que existia naquela aliança é o que caiu em desuso. Vamos expressar dessa forma, porque na verdade, quando você faz uma aliança, ela não é quebrada, né? Ela não é abolida. Então, o que foi abolido não é a escritura hebraica, não é a aliança, mas é uma parte daquelas coisas que foram colocadas lá por ocasião da aliança feita com Moisés e com Israel no Monte Sinai, o que o pastor Misael chamou aí de lei cerimonial, que eram as cerimônias, que eram as leis dadas por causa do pecado. Veja que o pecado em si é a transgressão da lei. Né? Que lei? A lei moral. Né? Se não houvesse lei, então não haveria transgressão, não haveria pecado. E a lei que é dada por causa do pecado, ou seja, já houve a transgressão da lei moral, são as leis de solução para o pecado. Que no primeiro momento são os sacrifícios e ordenanças. Como o pastor Misael falou, quando vem Cristo, ele substitui esses sacrifícios e essas ordenanças por um único sacrifício definitivo. Então nós temos que entender, queridos, que o nosso Deus é um Deus de alianças. Alianças, concertos. E quando nós pensamos em morte, de derramamento de sangue, testamentos. Deus, ele nos salva de que maneira? Ele nos salva por meio de alianças. Veja que lá em Efésios, Paulo fala que esse casamento que nós temos entre o homem e a mulher nos dias de hoje, ele é o grande símbolo da obra de Deus. Por quê? Porque a união do homem com a mulher simboliza a obra feita entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Então, Cristo, ele quando vem buscar a igreja, essa união com a igreja é simbolizada por meio do casamento. Por quê? Porque o casamento é uma aliança. Deus, ele é quem salva a humanidade, é quem salva as pessoas, mas Deus não salva de uma maneira unilateral. Ele não obriga ninguém a se salvar. Para que a salvação aconteça, apesar de ser uma obra totalmente divina, exige uma posição da parte do ser humano. Como numa aliança, exige que seja feito um acordo, um contrato, em que os dois lados topem aquilo. Por quê? Para que Deus não obrigue, para que exista o livre-arbítrio. Então, em todas as alianças que são feitas, acontece isso porque esta é a forma de salvar de Deus. E por conta disso, Deus, ele faz alianças. Do princípio das Escrituras ao fim, Deus realiza alianças. Então, Deus faz aliança com quem? Com Noé. Passado o dilúvio, Deus faz uma aliança ali com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão, o pai da fé. Ele fez uma aliança com Abraão, aliança abraâmica. Deus faz uma aliança com Moisés, aliança com Israel, lá no Monte Sinai. E Deus faz também uma aliança, uma nova aliança, agora a partir da vinda de Jesus, com Israel e com todos aqueles de todas as nações que crerem na sua palavra.
ou seja, judeus e gentios agora unidos como igreja. Então, as escrituras inteiras, elas ensinam sobre essas alianças, esses pactos, esses concertos. O que Paulo está falando é que o antigo concerto, ele deixa de existir quando vem um concerto superior. Ou seja, quando você firma um novo concerto. Por quê? Porque o concerto feito no Monte Sinai, diz ele, era um concerto transitório. Ou seja, era um concerto que ele tinha uma duração. Ele não era para ser estendido para sempre, porque ele não era perfeito, ele não tinha como aperfeiçoar. Ele apontava para aquele que haveria de vir por meio de sacrifícios e ordenanças. Ele tinha por fim Cristo, por fim a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Então ele apontava para Cristo. Em outras palavras, ele tinha uma duração estabelecida até Cristo vir. E aí Cristo faz um novo concerto. Todos os concertos, meus queridos, são baseados na fé, a fé no Salvador, e são baseados em cima de uma legislação que já existia. A legislação moral de Deus, os mandamentos da lei moral, os 10 mandamentos e os mandamentos que com ele se coadunam ou com ele se entrelaçam. Esses não podem ser abolidos porque eles representam o próprio caráter de Deus. E todos os conceitos que são feitos sobre esta base. Porque, afinal de contas, se não há mandamento, não há também pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. E se não há transgressão da lei e não há pecado, logo não existe mais castigo, não existe mais dor, não existe mais morte. Então, por que Cristo veio e morreu? Essa é a pergunta que eu deixo para todos que nos estão acompanhando. Por que Cristo morreu se as escrituras hebraicas foram abolidas? Lembrando que ali, como falou o pastor Misael, estão várias alianças. Várias alianças. O que Cristo trouxe de novo é um entendimento correto e uma nova aliança, baseada sim naquilo que nos ensina os textos de Gênesis a Malaquias.